Vamos No lá? espelho corte, né? Fechou. Vamos. Espera ver que dá, amor. Calma aí, rapidinho. Pelo cronômetro já estamos, né? Pelo cronômetro já perdemos 20 minutos. Bem-vindos a mais um episódio do Opinião Desformada. Um episódio que vai ser muito especial hoje com um amigo, né, Vida? Sim, um amigo da vida aí que a vida trouxe, caiu, né? De repente apareceu, nos encontramos, energia bateu, fluiu, criamos uma amizade e até hoje, depois de muitos anos, acho que mais de 10 anos já. Já tem tudo Mais de isso. 10 anos. Mais de Mais de 10 10 anos. anos a gente já tá aí, a gente sempre que pode tá se vendo, tá se falando. E hoje a gente trouxe ele para bater um papo sobre resiliência e propósito em tempos incertos. Então, só para a gente dar o tom dessa conversa, para você entender sobre o que a gente vai falar aqui também. Se tem uma palavra que ganhou força nos últimos anos, essa palavra é resiliência. A vida muda, os planos viram do avesso e no meio disso tudo, a gente é desafiado a encontrar o propósito e sentido para continuar. Hoje, no Opinião Desformada, a gente quer conversar justamente sobre isso. Como se manter firme em tempos incertos e qual é a base que realmente sustenta a vida. Nosso convidado é o Daniel Melo Félix, engenheiro civil, cristão, músico, mineiro de Uberaba, esposo da Lari e alguém que tem aprendido a equilibrar fé, trabalho e relacionamentos, em meio a mudanças inesperadas. A gente vai usar a história dele como ponto de partida, mas a conversa é sobre todos nós, sobre como encontrar propósito e força quando nada parece garantido. Pronto pro papo, Dani? Prontíssimo pro papo. Vamos lá. Como você falou aí, nada é por acaso, né? Então a gente se encontrou aí, tem um propósito. Exatamente. Tem um super propósito. Se a gente não descobriu ainda, uma hora a gente vai descobrir. Eu colocaria mais uma coisa aqui, que eu acho que pra mim é uma característica muito forte sua. Você é um cara que transborda. Você é um legal. cara que está sempre transbordando, você é um cara que sempre olha pelo outro, sempre se coloca. Desde que eu te conheci, foi um dos fatores que mais me prendeu ali na atenção. Eu lembro como se fosse hoje, a gente bater aquele papo lá em Recife, e eu dividindo contigo uma situação, e você, peraí, mas vamos entender, por que será que aconteceu isso? Por que aquele cara fez determinada coisa? E isso me chamou a atenção, porque você se colocou no lugar do outro. E isso, hoje, mais do que nunca, eu vejo que é escasso. Naquela época, já, 10 anos atrás, já era escasso. Hoje, então, cada vez mais. Então, Super Daniel é um cara que transborda. Sim, sim. Eu acho que um ponto muito legal também, eu queria que você trouxesse, a gente já teve um convidado aqui que é engenheiro e foi formado em música também. É Por verdade. coincidência, o Dani também, engenheiro e músico. Conta pra gente como é que é essa história aí, Daniel. Então, pessoal, vamos lá. Eu sou de família cristã, né? Como eu disse aí. Aham. E eu sempre frequentei a igreja muito. Então, a música é um dos pilares. Então, o pessoal que está na igreja sempre está envolvido em participar de alguma atividade. E passa um tempo, você não quer ficar lá só assistindo, né? Então, Aham. a gente sempre quer participar. Minha mãe já era música, já tocava na igreja lá também. Meu pai sempre teve várias participações. E aí, eu me interessei por música. Sua mãe era. Minha mãe é música. Música Que assim, legal. né? Meio que por hobby, ela tocava lá na igreja. Na igreja que a gente participava tem orquestra. Então ela que tocava legal, saxofone. cara. Então ela tinha o saxofone em casa, eu via ela tocar. E aí um dia eu peguei emprestado o saxofone dela e falei, deixa eu ver como que é. E aprendi a tocar e a partir de então eu fiz aula. Molequinho ainda. Molequinho assim, 11 anos por aí. Eu estudei no conservatório estadual lá da minha cidade por muito tempo. Conservatório, muita coincidência. Conservatório, muita estudei por coincidência. 8 anos, só que a minha formação inicial foi na igreja. Então eu aprendi com o pessoal na igreja, lá no conservatório era mais para aprimorar a parte técnica. Só que eu não fazia só o saxofone lá, eu fazia bateria. Meu pai foi baterista Olha na isso. igreja também. A Então, família era uma banda. praticamente tinha a banda do Chaves lá, né? Mas era a banda. Era a banda do Muito Chaves. Que bom. legal. E aí você sempre foi tive esse envolvido nisso. envolvimento aí lá na igreja. A igreja é muito musical, né? Então eu fui aprendendo lá. Fiz algumas participações em banda militar lá da cidade, lá da polícia militar lá. Eu estudei lá com o sargento, que ele era um músico lá, que por um tempo ele foi o regente da banda lá da igreja lá. Fiz Massa, alguns ensinamentos. E aí a música traz pra gente muita coisa pra vida, né? Aham. Uma delas principal é disciplina. Disciplina, então pra Olha, você... mesma ligação que a gente fez com o Diego, né? De disciplina. Muito Pra legal, você cara. estudar a música ali, então tem que ser metódico, dia a dia.
tem a parte criativa, né? Que às vezes tem gente que, igual eles falam, que nasce com um dom, a pessoa pega um violão ali, uma bateria ali, um pandeiro, que seja uma percussão, automaticamente a pessoa, com o tempo ali, ela se desenvolve. Mas também tem a parte teórica, que é a leitura de partitura, você entender a música de ouvido, você ter análise, estudos para poder desenvolver, até construir futuramente, assim, pessoas que se desenvolvem mais, ser compositores. Que legal, cara. Não Isso aí com imaginava. quantos anos? Isso com 11 anos. Mas o conservatório lá eu estudei por vários anos. Eu fiquei 8 anos no conservatório. Eu tinha uma formação que era a formação básica. Aham. E depois os 3 últimos anos virava formação técnica. Então eu fiz essa parte de formação técnica lá. Quando eu fiz essa formação, me tornei habilitado para ser professor de música. E aí por Olha um isso. tempo ali, Com quando eu 11 estava anos. começando a faculdade... Não, você já com um tempo, lá no finalzinho. É, final da formação. Final da formação ali. Professor com 11 anos. Final da formação ali, início da faculdade ali, eu fiz uns bicos aí de professor de música e até toquei em eventos, tipo casamento, assim, Caramba, eu não conhecia já essa skin do Isso, nessa área. bateria, Não, aí saiu sax. aula de bateria e de sax. Uhum. E aí o sax eu já toquei em casamento, assim, já toquei em recepção, já. Uhum. Aí deu pra fazer uma grana. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Não conhecia esse lado teu aí não, hein, cara. Mas aí veio a engenharia no meio disso, né? Veio a Que- engenharia. Eu acredito, assim, como a música foi influência dos meus pais, né? A engenharia também foi influência. Meu pai nunca falou assim, você precisa ser engenheiro, quero que você esteja engenheiro. Mas meu pai, ele não é engenheiro atualmente, tá? Eu vou contar ali mais pra frente. Só que antes ele trabalhava com obras. Meu pai já foi carpinteiro por muito tempo, até uma parte O velho interessante. carpinteiro aí, né? Um carpinteiro. É uma ligação a mais que a gente tem, né? O pai Aham. que trabalha com obras. Meu pai foi carpinteiro e meu avô foi carpinteiro também. Então ele contava as histórias ali, experiências do trecho, né? Que ele viajava ali, sempre estava acontecendo alguma coisa diferente. Essa situação de obra, viajar ali, execuções, os problemas que dão. E acho que ficou na minha cabeça, acabou sendo interessante. Aham. E aí um fato interessante é que eles trabalharam lá na obra de Itaipu, da represa de Itaipu. Então, uma mega obra, uma das maiores que já legal. tiveram no Brasil. Seu pai. Sim. Meu pai junto com meu avô. Aham. E aí a família deles se mudavam para trabalhar nessas regiões aí onde que tinham as obras. Então eles ficaram um tempo ali alocados no Paraná lá. E acho que ele contar, lá na minha casa tinha aquelas miniaturas de retroescavadeira, algumas Sim. coisas assim, tratores. Aí eu via lá amarelinho, bonitinho, acho que chamava atenção. Apesar de eu ter trabalhado muito tempo nessa área que usa esse tipo de maquinário aí. No inconsciente você já estava sendo formado. Acho que no inconsciente acaba sendo formado aí. Cara, que loucura, velho. Legal, Não né? fazia Os a menor caminhos- ideia disso aí de você, cara. Tá louco, o cara já foi formado no berço ali, ó. Como... Exato, já formado engenheiro. no berço. Sim. Muito legal essa transição, né? Que é uma coisa incomum, né? É humanas e você vai para exatas e, cara, muito... Você diz da música? Porque, tipo, engenheiro... A música, você... a música engenheiro acho que e ela é um música. pouco de cara, ela tem essa humanas, que é essa parte do sentimento, né, desse deixar fluir. Tem vários tipos de música. Tem música mais exata, que é mais metódica, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um rock. Um rock é uma música totalmente exatas, porque a parte musical dela ali, a configuração de composição de um rock é mais complexo. Né? Por isso que tem até umas piadinhas que o pessoal fala que quem é do rock aí sabe um pouquinho mais, mas só dando um exemplo. Ah, E tem a entendi. música eu não que tinha é esse mais ponto de vista. sentimental, que é, por exemplo, um jazz, que é mais dentro da parte de improviso, Fluido. uma parte mais fluida, assim, que a pessoa tá lá, conforme ela vai tocando, é um que toca mais sentimentalmente. Aham. Então tem essa diferenciação aí de música. Ela é determinada como área de exatas, né? Mas claro que não tem como apartar ela dessa parte de humanas, que, claro, a música é totalmente É o que ela... sentimental. Exato. Eu acho que é muito ligado à criatividade, né? Exatamente. Que é essa ser solto, ser criativo e tal. Acho que a música tá muito nesse campo. Que aí é Exatamente. diferente de encontrar, né? Engenheiro que vai muito pra isso. Mas eu acho que a história do Engenheiros da Havaí é a mesma coisa, né? Não é engenheiros que viraram músicos? Ou vice-versa? Do Eu acho que Havaí eu alguma não coisa. sei, eu sei do Inimigos HP, Inimigos que era o... HP. Ah, foi Inimigos HP, é verdade. Inimigos HP, né? Inimigos que HP é HP a era a calculadora da calculadora, engenharia. Quem nunca, né, cara? Eles eram Odiou aquela engenheiros, porcaria lá. O Albani se formou, O era Albani também engenheiro está e falando virou... dele, Tem vários engenheiros aí, né? É, Uhum. hoje tá mais comum enxergar engenheiros no Uber, né? Ai, que horror, não fala isso. Brincadeira. Passamos essa brincadeira. fase. Passamos. Graças a Deus. Cara, mas até
uma coisa que a gente conversou há um tempinho, quando você fala das suas mudanças, até do casamento e tudo mais. Então, pelo jeito, você já teve que trabalhar a resiliência quando novo, porque você é de Uberaba. De Uberaba. Você ficou em Uberaba até quantos anos? Fiquei lá, acho que até os 21, 22. Você nasceu e ficou lá até os 22. Nasci e fiquei lá. Mas o teu pai já estava rodando trecho com o teu avô. Você falou do Paraná. Meu pai, ele rodou antes de se ser assentar. casado, antes de ser casado. Meu pai também já rodou ali por várias áreas, ele já foi representante comercial, e aí ele viajava muito, assim, vendendo alguns produtos. E aí, acho que até isso acaba pegando um pouco também, né? Involuntariamente, que depois passou o tempo aí, né? Na minha carreira, eu acabei viajando muito. Bastante também. Você acha que, de alguma forma... Como que foi pra você quando você se mudou? Porque, tipo, você fez a sua vida lá. 22 anos, né? Já formou lá. Tô certo ou não? Tá certo. Formou lá. E aí, de repente, você se mudou. Você veio direto pra São Paulo. Eu praticamente para São Paulo, né? Foi quando eu me formei, tinha acabado de me formar. Aham. E aí eu recebi o convite lá para trabalhar com a construtora, que ela era de obras itinerantes, né? Fazia lojas nos shoppings aí em determinadas cidades do Brasil. Uhum. Eu recebi o convite na época, foi até inesperado. Eu achei que era um convite da boca para fora, né? Da pessoa na hora. Falou, tu quer trabalhar comigo? Eu falei, beleza, quero, vamos trabalhar. Vamos. Coisa E de aí, paulista, né? Tipo assim. não era nem o paulista, era o paranaense. Acho que era o paranaense. Ele é o Justino, né? Conhecido nosso. E aí ele me chamou para trabalhar. As primeiras obras dele, que eu vi trabalhar com ele, foi aqui em São Paulo. Uhum. E assim, no começo, sabe que tem aquela decisão, né? De falar, vou mudar, é inesperado, é diferente. No momento eu tava bem confiante, confesso. Eu não lembro assim de eu estar titubeando, E o frio na barriga? Frio na barriga sempre tem. Sempre tem porque é uma novidade, né? Cidade diferente. Eu não conhecia São Paulo. Então, como típico... Já tinha saído de Uberaba? Já tinha saído de Uberaba para algumas outras cidades, mas não a cidade de dimensão de São Paulo, a que eu tinha conhecido, assim, era Belo Horizonte, mas bem pouco. Uhum. Bem pouco. E aqui é totalmente diferente. Com 22? Mais ou menos entre 21 e 22 anos. 24, tá dizendo, Eu Larissa. sou prata, 24. Tem A voz da consciência. A voz da consciência das datas, E aí, 24 anos, cara, você veio casado já? Não, estava namorando. Tava namorando. Tava namorando. E esse friozinho na barriga aí, como é que foi? Tipo, sei lá, eu tenho um objetivo na minha vida, entendo que o caminho vai ser por ali, eu vou. Ou tipo, não tenho nada a perder, vambora. Como é que foi isso aí? Então, quando eu entrei na faculdade, era uma época que o curso estava bem alta. Bem alta. Foi a época que estava começando Minha Casa Minha Vida, tudo isso. Então, tinha uma demanda muito grande por engenharia. Passou um tempo depois, entrou uma crise que já não estava tendo tanta coisa assim. Tinha, não estava escasso, mas também não tinha aquele volume que tinha antigamente quando eu entrei na faculdade, que tinha uma certa promessa. Então, foi ali 2015, 16? Mais ou menos por aí. Mais ou menos 2015, 16. E aí o frio na barriga sempre tem, né? Como eu disse, eu não conhecia a capital, ainda mais São Paulo, sendo a cidade mais significativa do hemisfério sul. Só que foi aquela paixão, vamos dizer assim. Eu cheguei aqui, aquela facilidade de encontrar tudo, a agilidade da mão de obra para comprar, tanto coisas do trabalho quanto coisas pessoais, e a movimentação, a agitação que tinha aqui, eu achei bem interessante. Então eu me envolvi e eu acho que ali eu me conectei. Eu me identifiquei bastante com a cidade. Nessa rotina que eu tinha no trabalho, eu viajava por várias cidades do país. Aí eu viajei de norte a sul. Eu fui lá do Rio Grande do Sul, eu cheguei até em Santa Maria, lá que é a cidade que é conhecida lá pela Boate Kiss, né? Mas o norte, nordeste, eu fui até para Rondônia, ali, Porto Velho. Eu viajei bastante. Então, conheci um pouco de cada cultura, de cada cidade. Só que nada era igual aqui. Então, eu sempre queria voltar aqui, achava bem interessante. E tudo isso viajando, trabalhando, viajando, trabalhando, com obras. E isso como né, engenheiro, tocar obra, imprevista é quase que uma coisa que é certeza que vai ter. Faz parte, né? Faz parte da rotina. Faz parte, eu acho. O quanto você acha que isso, né, de ter que lidar com esses imprevistos, o quanto te trouxe casca mesmo, né, resiliência ali para lidar com tudo isso do dia a dia? Então, experiência é tudo, né? No começo, assim, a gente tem muitos detalhes que no começo para mim ali é um gigante.
e que foi até uma experiência que eu tive na carreira. Eu vi, passado o tempo, eu voltei naquele local, dando um exemplo aqui, às vezes teve uma loja lá, uma obra que eu fiz, que eu literalmente sofri muito nela. Falei, nossa, que dificuldade, tá muito complicado, tinha um problema. E aí passou um tempo, eu voltei naquele mesmo lugar, lá na mesma cidade, olhei lá, falei assim, Que bobo, Nem né? é tão difícil por assim. que isso? Como assim, né? Como assim? Por que eu sofri, é isso? Por que eu sofri? Por que eu sofri? Talvez era a falta de experiência, né? A falta de maturidade. E uma coisa que eu falo muito, assim, às vezes é um monstro mental que a gente cria Total, também. É. A concordo. gente cria alguns monstros mental que tem até um estudo que fala, né, na nossa mente que acho que mais de 70% dos problemas que a gente pensa na nossa cabeça nunca vão acontecer. Então é como se fosse assim uma defesa que o nosso cérebro cria, ele pensando em todas as outras possibilidades. O que pode acontecer? Nossa, eu vou lá no podcast, será que vai cair o microfone, vai cair a lâmpada, vai chover, vai ter um vazamento, alguma coisa que vai tirar minha atenção? Então é essa adrenalina que tem, né? Sempre gera na E gente. você acha que você mais novo tinha mais disso? Eu tinha mais disso. Mas assim, eu sempre tive a sorte, vamos dizer assim, de estar sendo monitorado. Uhum. Sempre tinha alguém ali que me instruía. Eu sempre fui aberto para receber conselhos, assim, aquele puxão de orelha. Eu nunca entendi como uma coisa ruim para mim. Ou a pessoa, por mais que ela falava, sendo boazinha, sendo tranquila ou com uma postura mais agressiva, eu sempre tentei extrair o melhor daquilo ali para ver Que eu aquilo falo assim, funciona pra se a você, que pessoa aquilo tá faz falando sentido. ali para mim, tem um sentido, né? Uhum. E também tem o que o pessoal fala, se alguém tá te dando uma... Você tem que achar bom quando alguém te tá exortando, tá te dando uma bronca. A partir do momento que aquela pessoa não tá te falando nada mais com você, Já desistiu. significa que ela já desistiu, já abriu mão de você. Então eu pensava sempre nisso, que eu falava, ó, certa coisa aqui que está sendo falada faz sentido, eu tenho que pensar e para mim pode ser o melhor. Sim. Acho que isso é uma característica muito forte, né, de quem é resiliente. Pô, cara, demais. E assim, o Daniel falando, eu vou fazendo várias conexões, até porque, de certa forma, eu passei um pouco por conta disso quando eu comecei. No mesmo nicho que a gente correu em paralelo ali, eu me identifico bastante com algumas coisas que você está falando. Principalmente em relação a isso que você disse, sobre, naquele momento, aquele problema era um problema que ia fazer com que eu me escondesse embaixo da cama, cara. Assim, hoje, você olha e você dá risada, né? Exatamente. E eu acho que é uma característica muito forte de quem enfrenta as coisas. Porque problema todo mundo tem. Agora, se você tem duas escolhas. Ou você enfrenta ele e passa para o próximo degrau, ou você evita ele. Então, você, pô, eu tenho esse problema, eu nem vou por aqui, vou procurar outra saída, né? E eu acho que esse caminho de evitar o problema faz com que você não se desenvolva, você não evolua. Quando você encara os problemas de frente, você tem essa resiliência de, peraí, tá bom, eu vou passar por isso e daqui a pouco aquilo ali vai se tornar insignificante. Eu acho que, de certa forma, eu acredito bastante que isso é como se fosse um farol, sabe? Uhum. Eu tive um professor na faculdade que ele era professor de, acho que era cálculo numérico. E ele falava bastante pra gente o seguinte, quando a gente tinha uma equação muito difícil para resolver, ele virava pra turma e falava assim, gente, quem tá com dificuldade, despreza o problema. Como assim, professor? Cara, despreza. Entenda que esse problema é menor do que você e que isso aqui é só uma fase. Quando você entender e você aprender, isso aqui vai ser insignificante. E aí o segundo degrau vai ser, aí sim, um verdadeiro problema. E quando você chegar nele, você despreza também, porque o próximo vai ser maior. Tudo é uma preparação, né? Total. Eu tive um líder que era numa empresa que eu trabalhei, que ele reunia a equipe semanalmente para fazer algumas reuniões de lições aprendidas, pontos de melhoria. Então, a gente estava fazendo a obra lá, ele colocava todo mundo online, porque cada um estava em uma determinada região, e ele colocava em uma tela as imagens de alguns problemas que tinham acontecido nas obras. Porque, às vezes, aconteceu um problema lá no seu local de trabalho, que daqui 2 semanas eu posso estar vivenciando uma situação parecida. Uhum. E aí ele apresentava essas situações lá pra gente. Quando ele apresentava, por mais que às vezes a pessoa trazia lá que era um problema, falava, deu errado porque, de repente, contratou a mão de obra mais barata, não contratou a pessoa qualificada que eu solicitei, o prazo está muito curto, não teve a definição. Ele sempre trazia pra gente que todo problema
de certa forma, daria para prever. Ele falou, dá para Sentido. prever. Ele falou assim, ó, claro, toda empresa tem um custo, né? Ele falou assim, eu não consigo, para todas as frentes de trabalho aqui, contratar a melhor mão de obra. Algumas serão intermediárias, né? Que vai exigir de quem é o líder ali, ajustar a equipe, estar mais próximo da equipe, e algumas são pessoas que são autônomas ali, que desenvolvem sozinhas. Então, ele passava essa situação, e conforme ele ia mostrando o que era acontecido ali, ele falava assim, ó, tal situação aqui, pessoal, se a gente tivesse pensado um pouquinho a mais, não daria para prever? Uma certa entrega que, em vez de entregar em certo momento, se a gente antecipasse essa entrega aqui, não resolveria um problema de acúmulo de funções, de coisa em certo momento? E aí ele falava isso nessa reunião, às vezes era online, às vezes eu estava da minha casa, ou às vezes eu estava lá na obra ou no escritório em grupo. Muitas pessoas falavam assim, nossa, mas você falando aí é fácil, né? Não sei o que, é fácil. Claro, tem aquela diferença da teoria e da a prática. Sim. Claro que aí na prática, às vezes você tem uma teoria que é igual todo mundo fala, criticar o jogador de futebol ali, fala, mas era só tabelar ali, chutar, mandar Era uma gol. bicicleta, era gol, era fácil. Não é tão simples assim Aham. a execução. Mas eu trazia isso para mim e eu vi que muitas das vezes os problemas que tinham nas obras que eu passei, até aquelas lá de tempos atrás, que é igual aquele primeiro exemplo que eu dei, ou as que eu estava passando no momento, de certa forma, se eu me programasse, se eu tirasse um tempo para planejamento, me ajudaria bastante. E aí foi assim, uma virada de chave, literalmente, para mim, de pensamento, desde esse momento, então. Mas eu acho que é muito legal, porque eu tô entendendo que a forma como você sempre absorveu, você sempre estava disposto, tá? O que disso Sim. eu posso aprender, porque também a gente encontra gente que é escrota no meio do caminho, né? Exatamente. Vai falar coisa ali que também não precisa. Mas você sempre teve aberto a olhar para aquilo e entender, tipo, isso aqui eu acho que é legal, dá para absorver e melhorar. Porque um ponto que você falou agora, de ter olhado para trás e visto, puta, naquele momento eu era daquela forma, eu pensava daquela forma, e ver que hoje você pensa de outra, que você já pode resolver e ajudar outras pessoas, é uma evolução, né? É uma Sim. evolução prática que você vê do seu desenvolvimento. Eu acho que isso, você tem clareza disso? Tipo, o quanto eu evoluí como pessoa, como profissional? Sim, eu tenho clareza justamente por causa dessas visitas, vamos dizer, entre aspas, ao passado, né? Ao passado, eu tive essa oportunidade de várias obras que eu fiz aí, trabalhos, eu voltar lá, eu sempre tive a curiosidade. Exemplo, eu fiz uma loja, sei lá, em Belo Horizonte. E aí depois eu voltei em Belo Horizonte para fazer um trabalho em outro lugar. Eu sempre quis voltar nesse lugar para olhar lá e ficar observando. Nossa, isso aqui, para mim, eu tava achando que estava estourando nessa... Mas eu tô olhando assim, mas ficou muito ruim. Porra, Foi muito ruim. Só que como esse eu fui ver que burro. ficou muito ruim, Cara, eu enxerguei de forma positiva. Falei, nossa, como eu evoluí hoje a ponto de poder entender que aquilo que eu entregava ali, que eu achava que era bom, muito bom. que era muito bom, e hoje é ruim. É. E faz parte, que como você deu exemplo aí, são degraus, né? Então, não adianta eu querer saltar do primeiro degrau para o último ali, que vai ser muito complexo. Então, o esforço físico ali e o risco de acidentes, vamos fazer a analogia Sim. aqui, acaba sendo maior. Então, é tudo graduativo. E tudo na vida é um processo. Eu entendo, eu trago dessa forma que, claro que a gente sempre tem aquela ansiedade, né? De falar, nossa... Hoje acontece muito, nossa, hoje eu tô com 30 e alguns anos aí e estou vendo alguém aqui do meu lado, a pessoa tá totalmente próspera, o que os caras fez que eu não fiz? Mas às vezes o processo para alguns pode ser muito mais rápido, né? Ou a pessoa adotou os métodos certos e para outros pode ser um pouco mais demorado. Mas você acha que existe métodos certos ou não, Dani? Porque também é tudo questão de para onde... Qual é o porquê? Essas pessoas chegaram lá porque elas tinham um norte, elas tinham um objetivo, tinham um porquê. Porque eu acho que cada decisão não é certa ou errada, mas é o caminho. O caminho que você vai fazer é só seu. O caminho que outra pessoa vai fazer é só dela. Mas onde ela queria chegar, onde você... Se você se coloca num parâmetro entre ela, mas os objetivos das pessoas são dois objetivos diferentes, a gente se compara e acaba, tipo, puta, eu ainda não cheguei lá. Mas lá onde? Lá onde, Onde né? é esse... Às vezes eu acredito, assim, tem pessoas que já conseguem ter o objetivo muito bem definido, assim, desde o começo da vida, né? Você Eu tinha quero- isso? Como... Então, acho que eu nunca tive. Nunca Legal. tive. Sempre eu tive essas decisões. Primeiro eu quero ser músico. Eu já quis ser médico também, né? É. Ô, louco. Hoje engenheiro. Mas, assim, eu trato
cada dia, um dia por vez, vou tentando, claro, tem os objetivos futuros, né, que a gente sempre pensa em planejo, mas é assim, faço a minha parte, né, que igual a gente deu os exemplos aí de estar sempre tentando fazer o melhor, né, dentro daquilo onde que estou alocado atualmente, mas eu confio muito em Deus também porque todo o caminho que vem provém dele. Concordamos e assinamos Assinamos embaixo, cara. embaixo, sim. Isso Mas é eu uma... acho que... Desculpa, amor, que ele falou agora do coisa. E eu lembrei de quando a gente ouve muito, né? Falando que é o nosso sócio na vida, né? A gente tem que fazer o que é possível ser feito. E ele vai fazer o impossível. Mas eu acho que é isso. Você tá nesse caminho, né? Você não espera. Você tá em movimento. Você tá fazendo acontecer. Acho que por mais que... Eu entendi que você trouxe objetivos, mas até então você não tinha um propósito, né? Você entendeu ali o que fazia sentido para você, né? O que você se sentia bem fazendo e foi seguindo esse caminho. Pelo que eu entendi, foi isso, né? Não foi meio que... eu fui obrigado e eu nunca gostei de engenharia. Acho não, que nunca... das coisas que eu faço, eu nunca fui obrigado. E eu não gosto muito de rotina. Então, se for um trabalho que eu tenho que fazer que todo dia é maçante, todo dia é a mesma coisa, assim, eu tenho muito esse lado criativo. Então, eu gosto de, às vezes, estar dando ideia, tá mudando. Por isso que eu acho que eu transitei, assim, por essas áreas aí. Gostei muito de viajar e hoje estou aqui. O processo faz parte, né? Só voltando aqui para fechar o que a gente estava falando aí de etapas de crescimento, de maturidade... aquele problema pequeno que a gente tinha lá atrás, que hoje é pequeno, né? No momento era um problema grande, ele serviu de preparação, de degrau para o problema maior que a gente está hoje para enfrentar. Porque tudo é treinamento, né? Tudo é treinamento, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que tem na Bíblia, que é do rei Davi. Todo mundo conhece a história dele, de que ele enfrentou o gigante, que era o Golias, e ele acertou o gigante lá com a pedrada. Então, o Davi ele era adolescente, ele tinha... por volta dos 14 anos, aí eles estimam. Então, tinha um gigante lá para a época, ele estava afrontando todo o exército. Então, imagina, o exército eram soldados, pessoas preparadas para a batalha, e ninguém quis enfrentar esse gigante. Sim. Então, o pessoal tinha uma certa preparação. Só que o que pouca gente sabe, que tem lá na Bíblia, é que o primeiro desafio de Davi não foi o gigante. Não foi o gigante. Ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do pai dele ali. Então, um certo momento, ele fazia o melhor dele. Então, isso é importante. Ele cuidava das ovelhas dele com muito amor. E um certo momento, veio uma ursa para atacar as ovelhas do pai dele. Então, ele foi contra a ursa e matou a ursa. Depois, em outro momento, foi um leão. Então, ele foi e matou esse leão também. Então, teve uma escalada, uma preparação. Para ele chegar no gigante. Para chegar no gigante. Então, ele não chegou ali totalmente despreparado. Então, ele teve... Mas tudo que aconteceu, mesmo que ele não soubesse, era um treinamento para aquilo que ele precisava. Exatamente. Mesmo que ele não soubesse, ali era um treinamento. E eu encaro dessa forma. Por mais que eu não soubesse, esses problemas menores foram treinamentos. Então, eu passei por desafios maiores depois, que se eu não tivesse esse aprendizado aí, os desafios menores, jamais conseguiria enfrentar esse maior. Eu ia olhar para esse gigante ali, ia fazer como muitos soldados fizeram lá. Sim. Olhar e correr. Falar, jamais. Jamais. E eu acho muito legal a comparação, Dani, eu gostei. Sim, eu nem sabia da ursa, eu sabia do leão. Eu sabia do leão, eu foi escalando ali. Sim. E eu acho que você estava contando a história, ô Dani, e eu penso também uma coisa que, assim, a gente diariamente passa por várias batalhas mentais, né? E esse é um campo que só nós sabemos. No seu privado, só você sabe o que tá passando na tua cabeça. Os 70% dos medos que você coloca ali, ou os desafios que nem existem, que você tá brigando para vencer, ou de fato algum desafio que é seu, que é um degrau que às vezes está enraizado em um preconceito que você tem sobre você, de, pô, eu não consigo, um exemplo, falar em público, e tipo, para muitos pode parecer uma coisa muito boba, muito simples, mas para você é um gigante, né? Exato. E tem vários desafios ali quando você fala, poxa, Davi era um pastor de ovelhas, ele estava no campo, ele estava cuidando das ovelhas, veio a ursa, não teve ninguém para olhar para ele e falar assim, ó, vai lá, mata a ursa. Ele simplesmente estava fazendo o melhor dele, e quando ele se viu dentro daquela situação, o óbvio da essência dele fez com que ele, não, aqui ninguém toca.
entendeu? Esse é meu papel, eu vou me entregar para fazer aquilo. E muito possivelmente ele conquistou o êxito porque ele não mediu esforços para atingir o objetivo dele. Além de ele não ter fugido do desafio, ele estava entregue àquilo. E ele não ia se tornar um caçador de leões ou um caçador de ursos, né? Mas ele estava fazendo ali o melhor dele e futuramente, com certeza, ele poderia utilizar daquele aprendizado para uma outra coisa, como matar o Golias ou ser um dos maiores reis e, enfim, ter um maior exército ali, enfim, ganhador de várias batalhas. Então, acho que vale também a gente pensar, o que eu tiro disso é que muitas vezes a gente está numa batalha nossa, interna, que precisa ser travada. Não vale a pena você fugir. Você tem que encarar aquilo ali, dar o seu melhor e, às vezes, nem sempre você vai ganhar essa batalha. Mas você vai ter dado o seu melhor, né? E é a forma de pensar, né? Porque vocês concordam que ele poderia fugir lá da ursa ou do leão? Com Fala assim, certeza. tô fazendo o meu melhor aqui, mas a minha função é só cuidar de ovelha. Exato. Isso aqui, um leão? Sim. Não dá. tava no meu job Não. description, não. Não tava no script, não dá. Eu falo assim, se Sim. fosse, às vezes, um cachorrinho do mato aqui, ou Até um chutava. lobo, quem sabe, né? Mas um urso, um né? leão, uma Você tá ursa. louco? Você é louco, não compensa. E aí vem da parte da gente fazer o nosso melhor e fazer a mais do que aquilo que a gente Sim. é solicitado. Sim, Sim, cara. sim. Isso é muito legal, cara. Porque, tipo... assim, eu viajo muito nessa questão porque é um assunto que eu e a Tamiris, a gente conversa bastante. Que tem conexão direta com as pessoas. Eu brinquei quando a gente começou aqui, eu falei assim, pô, hoje... Antigamente, há 10 anos atrás, era muito difícil você encontrar pessoas que se colocavam no lugar das outras, né? Hoje, então, e quando você pega a personalidade de pessoas que estão começando a serem inseridas no mercado de trabalho, por exemplo, você vê muita gente que é isso. Ah, tem um cachorrinho ali, deixa lá, cara. Não vou colocar, tenho que ficar aqui sentado na poltrona olhando as ovelhas. Ah, veio um urso. Ah, cara, vai comer só uma ovelhinha, né? Tem 30 aqui. Deixa lá, leva lá. Aí vem, come uma ovelha, no outro dia vem, come mais uma, no outro dia come mais uma. E aí a pessoa tá, não, tô fazendo meu papel aqui. Depois de 3 meses, acabaram as ovelhas, a pessoa perde o emprego. Nem E fala, percebeu. nossa, e foi injustiçado, e não sei o quê. Nossa, Mas eu acho que esse... Eu vou usar o termo mindset, mas não é um termo que eu gosto muito. Mas eu acho que ter essa característica é uma coisa muito legal e é difícil de encontrar mesmo. Porque eu acho que em algum momento eu ouvi, eu não lembro agora quem falou, talvez o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, não. Lázaro Ramos, não. Como é o Lázaro? Qual que é o outro Lázaro? Carmo. Do Carmo. Lázaro Ramos, com É o certeza. ator, Pra mim, no Brasil, só tem 2 Lázaros, eu derrei. A gente encontrou ele na casa no Iron lá de Alphaville, lá, cara. Deu muito... Não, tem o outro Lázaro lá que tava matando todo mundo também, né? Tem? Qual? Eu não sei, não. Ah, o traidor de Jesus? Não, que era um assunto, é uma cidade do interior. Sim, não, eu também não conheço, Não conheço muitas pessoas com... Lázaro. Espero que ele não Lázaro, desculpa, cara. Mas vamos lá. Até perdi o que eu ia falar agora. O que eles tinham falado de uma coisa? Acho que eu lembrei. Mindset. Do mindset. Que as pessoas, elas fazem, né, as coisas achando que tá fazendo pela empresa alguma coisa. Eu vou fazer isso por conta, ou não vou fazer isso por conta da empresa. Mas eu acho que, pelo que eu percebi, pelo que você falou, nem você, e acho que nem a gente também, a gente nunca teve essa visão. Se eu vou fazer algo independente do meu trabalho, é o melhor que eu posso ser naquilo. Se a empresa vai ganhar mais ou não vai, tanto faz, mas eu estou evoluindo dentro daquele raciocínio. E eu acho que a gente sempre teve, pelo menos... Eu me lembro desde a época de estágio. Eu nunca quis fazer coisa mais ou menos. Pra mim, nunca foi uma opção. Muito pelo contrário. Não tem, tipo, estagiário, você só faz tal coisa. Tanto que eu me negava a fazer coisas que, estagiário tem que buscar. Eu falei, não é isso que eu vim fazer. Quero aprender. Dá seu trabalho aqui, gerente, que eu vou fazer. Exato, não tem. O que precisa aprender? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, é independente de onde você esteja. Tipo, não é, você estava trabalhando dessa forma, eu não vou trabalhar mais porque a empresa não merece. Tanto faz a empresa, o que eu tô evoluindo com isso. Então, acho que é legal, porque eu entendi que você também fez disso, né? Isso.
Eu vou trazer um outro ponto aqui, vou citar a Bíblia de novo, tá? Até que você falou que de base, eu trago a Bíblia como base. Não falando em nenhum momento aí de religião, alguma Sim, coisa sim. assim, porque é um livro que foi escrito há muito tempo, então tem centenas de anos que foi escrito, e quem seguiu os ensinamentos ali, a pessoa de certa forma deu certo. Sim. Você seguir o que está ali é um manual para a vida. E aí, trazendo dessa parte como a gente faz as coisas, como tanto profissionais quanto pessoais, tem uma parábola lá, que na Bíblia é citado, que quando você, só falando de forma bem resumida, se você faz só aquilo pelo qual você foi contratado, você é pago, ou pelo que você é instruído, sabe como que é chamado essa pessoa? Servo inútil. Ô, louco. Engraçado, Na Bíblia, né, falar. né? É curioso, né, falar, né? Uhum. O Servo apertador de inútil. botão. Porque se me chamou para, por exemplo, vamos pegar aqui, eu servi o café, eu trouxe o café. Eu fui contratado, foi combinado comigo que eu vou trazer só o café. Então, eu não posso querer nenhuma honra, nada a mais por isso. Então, Verdade. esse aqui é o básico que eu vou fazer. Então, se eu trouxe o café, já trouxe uma água, eu falei, olhei se o café está bem, a temperatura, se tem alguma outra coisa, um detalhezinho aqui que eu vi que eu posso ajustar, é isso que todo mundo deve fazer. Então, aquele que não faz nada, que faz só o que foi pedido, ele é considerado como se fosse um inútil, é o básico, né, a ser feito. Uhum. E na Bíblia fala também, tudo que for fazer, faça como se fosse fazer para Deus. Então faça o seu melhor. Tem coisa que a gente está fazendo que está só no nosso íntimo lá, só eu, ninguém está vendo se eu estou fazendo se você tá- com certa qualidade. Se Então a você gente tá- deve tá- sempre buscar o nosso melhor, né? Nem é sempre que a gente consegue atingir o ápice ali. Tem dia que você está mais desmotivado, está cansado, acontece algumas coisas. Então trazer esse pouquinho desse esforço a mais aí, para mim, é sempre importante. Eu sempre penso dessa forma. Eu lembro de uma cena que a gente estava conversando lá em Recife e a gente estava fazendo 2 projetos, né? Lá eram duas obras simultâneas e o Daniel tava exausto, cara. Assim, ele tava muito cansado. É que para você eram 2, para mim eram 7. É. Tinham outras. E eu lembro que a gente se encontrou numa madrugada, assim, acho que era 1h, 2h da manhã, num conveniência de um posto. E, cara, eu lembro que eu fui pegar uma água, e aí no tempo que eu fui no freezer do posto de conveniência e fui pagar, o Daniel tava na poltrona assim, ó, quase cochilando. Eu, caramba, cara, o bicho tá cansado, né? Aí eu fui lá, peguei o energético, dei pra ele lá, e aí, você tá bem, meu? Ele, não, eu tô bem, pô. Eu falei, mas tá muito cansado, tá puxado aí, né? Ele falou, não, tô, mas a gente dá um jeito aqui, né? Daqui a pouco isso passa. Eu lembro que ele falou assim, né? E aí depois a gente foi tendo mais intimidade, ele foi me contando assim, cara, ele tava virando horas para resolver os problemas, ele dividiu que ele tava fazendo outras coisas também. E e ali eu vi que era uma pessoa diferente, que era uma pessoa que não estava fazendo só. Ele poderia muito bem ter falado assim, cara, eu vou até a página 2 aqui, eu não consigo fazer mais, eu não vou. Até poderia, mas para mim não me cabe. E não, ele segurou firme no volante ali e falou, vou dar meu máximo, né? E eu tenho certeza que isso faz muita diferença para você em relação a onde você chegou hoje. E você vê que isso é transbordar, né? Você poderia ter feito o básico, você poderia ter ficado ali na média, mas você preferiu transbordar. E isso inspira pessoas, cara. Muito. Isso inspira muito as Com pessoas, certeza. diretamente e indiretamente. Quando você faz, para mim, né? Você me inspirou naquele momento. Porque naquele momento eu olhei e falei, cara, pô, tá tendo problema, tá? As coisas tão difíceis, estão. Mas tem gente que está se entregando para fazer isso daqui fluir. E às vezes você não atinge o resultado 100%. Mas é como você disse, vai ter um dia que você não está bem, tem dia que você não está motivado, tem dia que você não está apto a fazer tudo aquilo ali. Mas você está dando o seu 100% sempre. Você está se entregando, você está constante. Então, tá tudo bem. Sim. Na próxima a gente faz melhor, sabe? Sim. Então, e eu sinto muito falta desse tipo de diálogo hoje, porque não é tão comum. Você vê algumas pessoas puxando o freio de mão ali e indo pela contramão, né? De, estou fazendo isso daqui para a empresa lucrar, ou estou fazendo isso daqui, mas o que eu vou ganhar em troca? Não faz sentido para mim. E, na realidade, você está fazendo algo
para um terceiro, seja pela instituição ou por uma outra pessoa. Mas na realidade, acho que não é isso, cara. Você está fazendo para você. Sempre é. Você sempre está fazendo para você. Você está se colocando numa situação desconfortável, que vai te trazer um novo aprendizado, é um desafio que você está vencendo, mesmo que seja para uma outra área. Estava conversando hoje pela manhã com um amigo também, e a gente estava falando, né? Também sou engenheiro, já fiz várias coisas, mas RH é algo que eu nunca tive experiência. Sim. Talvez, se eu tivesse me colocado, me provocado na minha carreira em vencer desafios que fossem relacionados a isso, talvez eu tivesse um pouco mais de experiência. Então, tipo, não é para o outro, não é para a empresa, não é para a instituição, é para você, é a sua experiência. E talvez isso vá ajudar até mesmo em você formar uma outra pessoa, né? E voltando um pouquinho lá atrás, quando você disse que você teve os exemplos dentro de casa, será que o fato de você ter ido com um friozinho na barriga mesmo, saído lá de Uberaba, não foi pelos exemplos que você teve do teu pai, do teu avô, migrando, trabalhando, se dedicando? Você vê sua mãe ali tocando, será que isso tem relação? Acredito que tem bastante relação também. Porque você acaba tendo a segurança, né? Você conhecer a experiência deles, eles tratarem ali o que deu certo e o que não deu certo, de certa forma você sabe um pouco do que vai passar, do que um problema que eu eventualmente possa enfrentar, possa receber ali mais no futuro. Eu sempre tive essa segurança com eles, assim, de me instruir, de me incentivar para as coisas, assim, nunca barraram meus sonhos, assim, pensamentos, assim, eu acho que isso também fortalece muito, acaba dando essa segurança, né, trazendo. E aí eu também tinha aquela segurança de ter um lar para voltar também. Então, se desse alguma coisa errada ali, eu tinha a estrutura para poder me ajudar. E aí eu me sinto, assim, privilegiado por isso, porque, infelizmente, muitas pessoas não têm esse privilégio. Às vezes a pessoa tem que sair ali e ela vai sair e fala assim, eu tenho que sair aqui e tem que dar certo. Porque se não dá certo, eu não tenho para onde voltar. Tem então, que ser na raça. Ou é na raça, é isso ou é isso. Sim, sim. A gente já chegou nesse diálogo já, né? Sim. Tipo assim, se tudo der merda... porque querendo, os dois empreendem, né? Então, tipo, a gente já chegou em pontos assim da vida que a gente parou pra olhar um pra cara do outro e falou assim, se tudo der merda, a gente pelo menos tem um teto pra voltar. Exato. A gente vende pipoca lá, Mas vende é engraçado água, trazer esse ponto, porque é um outro ponto que a gente sempre conversa também, né? E a gente tá falando de uma estrutura familiar. Então, no seu caso, foi uma estrutura familiar que te deu suporte ali, que te deu apoio e etc, que é um lar, né? Que é onde você para onde você quer voltar. Mas a gente tem exemplos na vida para os dois lados. Tem muita gente que não teve a estrutura, que foi totalmente o contrário, mas que também tem essa resiliência, que tem, vou fazer acontecer e tal, vai virar. A qualquer custo. E aí a gente consegue perceber, o Dani é um exemplo. Sim. Mesmo quem não teve... É que o Anthony, a gente fala muito sobre... a pessoa precisa ter trauma. O Anthony defende que a pessoa precisa ter um traumazinho ali, um trauminha, para ela ser um pouquinho mais forte, para ela dar uma engajada. E eu falo para ele, não é necessariamente isso. Tipo, se você der uma base forte, a pessoa também consegue ser um bom ser humano, né? Cada um absorve de uma forma, né? Tem uma história que eu vejo o pessoal contar muito, que existia um pai bêbado, que ele chegava em casa, batia em todo mundo da família, ele tinha 2 filhos. Os filhos eram pequenos, gêmeos. Passou um tempo, os filhos cresceram, um dos filhos pegou o mesmo exemplo do pai. Ficou bêbado, batia na própria família dele. E aí perguntaram, por que você é assim? Porque eu via meu pai fazendo isso, então eu fiz isso, eu sou assim. Só que o outro irmão era exatamente o contrário, que era gêmeo, teve a mesma criação ali. Passou, em partes, pelas mesmas experiências, né? Porque todo mundo não passa pelas mesmas experiências. Ele falou assim, já era totalmente ao contrário. A pessoa não bebia, não aceitava a bebida. Ele falou assim, mas por que seu pai bebeu lá na sua casa, o seu irmão bebe também, por que você não é assim? Olha, pelo que eu via que acontecia lá na minha casa, eu não quero isso para minha família. Então, cabe da gente pensar nos exemplos. Quando você tem um exemplo ruim, você tem que tratar da forma assim, isso aqui é um exemplo da forma ao qual eu não quero agir. E quando é um exemplo bom, é a forma que eu quero seguir. Então, eu sempre penso
dessa forma, eu até falo até com a Larissa muito isso. Falo, ó, quando você vê, todas as pessoas têm bons exemplos e maus exemplos, né? Comportamentais. Sair falando assim dos nossos pais, líderes, diversas pessoas. Então, tudo aquilo que você vê de bom naquela pessoa, fala assim, cara, isso aí eu quero copiar. Eu quero copiar, enxergar. Agora, aquilo que você vê de ruim naquela pessoa, você fala assim, pode dar um toque com ela, conversar, mas fala assim, ó, não gostei do jeito que a pessoa age com tal assunto, então eu tenho que pensar, será que eu tô agindo assim, como ele também? Né? Será que eu não tenho esse tipo de atitude? Aí, quando tiver esse tipo de atitude, repensar, falar assim, é o que eu não quero copiar. E aí, trazendo para a carreira, uma das formas que eu aprendi muito foi isso. Quando eu tinha líderes bons, eu via o que ele fazia de legal ali e tentava extrair o melhor para copiar. Da mesma forma, quando eu tinha líderes ruins, eu falava assim, ó, que Assim essa eu não pessoa vou faz ser, aí, não... nada a ver, eu jamais quero ir por esse caminho. Uhum. Será que ele não está enxergando? E aí eu sempre Sim. pensava, eu falava, ó, eu não vou agir de tal forma porque ele agiu assim Mas e eu acho não que concordo. isso é legal da gente falar também, porque assim, dos dois exemplos, ao mesmo tempo que pode ter uma base familiar que é muito boa, que é muito forte e mandar um bom ser humano para a vida, o contrário também acontece. Tipo, às vezes tem uma base familiar que é boa e a pessoa, por algum motivo, ela desanda e vira... E você não consegue... Provavelmente, né, analisando, entendendo, a gente vai chegar num ponto. Mas também tem famílias que deram estrutura, deram a base e a pessoa ainda assim desandou. Acho que não tem uma fórmula. Não, Tipo, não é tem, isso e vai ter esse resultado. Eu acho que realmente que eu acho que é a discussão que a gente fala também, de ter filhos que tenham o poder de crítica, né? De discernir. E isso é bom, isso é ruim. É ensinar o ser humano a fazer isso. Tipo, isso aqui eu sei que essa pessoa tá fazendo uma coisa boa, isso aqui eu sei que ela tá fazendo uma coisa ruim. E deixar que o ser humano consiga, né, seguir na vida com o poder de decidir se aquilo é bom ou não para ele. Então, eu acho que esse é a maior coisa que a gente pode ensinar ou passar para a família, para filhos. Então, e pegando esse gancho, assim, hoje, a gente até, pelo que eu te conheço e pela conversa que a gente está tendo, eu entendo que eu vejo você sendo essa pessoa. Eu vejo o Daniel sendo uma pessoa constante, que tem valores e que segue os valores e que aparentemente tem um propósito. Como é que você chegou nisso? Olha, acho que é mais por exemplos mesmo. Exemplo, como eu falei, começa do exemplo da família, de pessoas que eu convivi. E aí, voltando a falar, cara, até citei alguns lugares. Tudo que você vê aqui em mim, eu até falava, tudo que você vê, fala assim, que é legal, que eu aprendi com um cara que eu sou apaixonado nele. Você já sabe quem que é. Uhum. Que foi esse cara que me deu minha família, ele que me deu minha esposa, ele que me deu meus conhecimentos, tudo que eu tenho. Então, aprendi com Jesus. Então, eu sigo os ensinamentos dele. Uhum. Então, tudo que eu faço certo, eu falo assim, eu gostei de alguma coisa no Daniel, de certa forma. Eu aprendi com ele. E tudo que você fala assim, Daniel errou em tal forma, que agiu, não tá legal o que ele tá fazendo, é isso aí eu aprendi com a vida, aprendi sozinho. Aprendi sozinho. Eu aprendi na teimosia, né? Na teimosia. E não tem ninguém perfeito, cara. Não tem perfeito. E ele veio para os que estão doentes. Veio para os que estão doentes. Então, todo mundo que tem um problema aí, que tá com uma dificuldade, se recorrer nas palavras dele, vai ser ajudado. Sim. E eu sempre pensei muito nisso, na forma de agir. E até foi o ponto que você trouxe aqui de como eu enxergar a outra pessoa, né? Às vezes pode ser que uma certa pessoa ali tá com um problema ou ela tá com um ponto de vista, eu tenho que enxergar por que ela chegou ali naquele lugar. Por que ele tem um ponto de vista, né? Que aí a gente sempre tá fazendo aqui a relação com o profissional também. Nossa, mas o meu chefe tá me cobrando só isso. Mas qual que é o objetivo dele? Às vezes eu tô vendo aqui só a minha parte, só o local. Ele vê o processo como um todo. Então tentar pensar, né? Falar, eu pensando que o processo como um todo, será que de repente ele que não está certo e eu estou sendo egoísta? Eu estou vendo errado? Eu estou vendo só o mais fácil de executar, só que o chefe ali está vendo o lucro também. Né? Às vezes o que é mais fácil para mim não é mais fácil para uma outra área. Ou não é o melhor, né? Não é o melhor. Então a gente enxergar o processo como um todo, né? Como um corpo, dizendo assim, tem que aí, por isso que eu penso dessa forma. Sim. Que legal, Eu acho muito legal. Eu tinha até separado aqui uma pergunta que era: fé e propósito caminham juntos ou são coisas diferentes? Mas eu acho que até agora que eu já ouvi você falando,
o seu caminhar é a fé. E o propósito vem a partir Vem disso. a partir daí. Que eu acho que... Eu acabei... Eu deixei aqui, mas você foi respondendo no meio do caminho. Mas acho que faz sentido isso, porque você falou, não tem um objetivo específico, mas é como se tudo fosse um treinamento. Tipo, o meu propósito é ser uma pessoa melhor? Acho que deveria ser o propósito de todo mundo, né? Eu sempre busco isso aí, ser o meu melhor. Sou falho, né? Nem sempre eu consigo, acho que erro todos os dias, né? Quem não erra, erro muito. Mas sempre quando eu erro, eu tento repensar. É isso, a gente colocar um ponto ali. Por que eu errei? O que eu posso fazer para ser um filho melhor, um marido melhor, um amigo melhor? Isso é até o que está nas minhas orações sempre. Porque eu buscando isso aí, as outras coisas vão se encaixar. As coisas se encaixam. As coisas se Sim, encaixam. sim. Eu acho que eu falo muito disso pro Antônio também. Pelo meu trabalho, eu preciso lidar muito com criar objetivos, né? Falando de publicidade, falando de marcas e empresas, negócios que a gente lida, a gente cria muitas definições de propósito para cada marca, porque as empresas realmente têm que ter isso muito bem definido. Dela, né? Exato. Mas eu também falo para ele, as pessoas não precisam ficar buscando um propósito. Eu quero transformar o Brasil em um país melhor. Tipo, às vezes, só de você ter o propósito de ser melhor, de ser uma pessoa melhor, já vai ser. Então, eu acho que a gente não precisa ficar nessa insanidade de buscar, mas eu não sei o que eu quero, mas eu não sei... Tá, você pode não saber. Se você quiser fazer algo que tenha todo esse impacto, comece por esse. O seu propósito é ser melhor. Comece o que você por pode... você. Exato. Contagia, né? Exato, Contagia, né? exato. Foi uma situação que a gente viveu junto recentemente. Sim. A gente tava num ambiente, a gente tava só reclamando, fica pesado, né? Uhum. Fica pesado, vai embora todo mundo triste, pensativo, aí parece que não foi legal. E aí quando você tá num ambiente de compartilhar experiências, de ajuda, de agradecimento, isso contagia o outro. Então, se eu estou te prestando uma ajuda, te constrange, de repente, você retribuir esse favor ou pensar da mesma forma com outra pessoa, né? Falar, vou ajudar outra pessoa, o cara ajuda ali, não me custa nada. Exato. Que é aquilo que você falou, se cada um fizer um pouco, né? Somando esse pouco aí, vira muito. Exatamente, exato. Acho que não adianta ter o propósito de querer salvar o mundo e não cumprimentar o porteiro. Tipo, Exato. são coisas básicas. É meio clichê isso, né? Mas eu acho que todo mundo vive, cara. Todo mundo vive. E tem gente que faz orações, tem gente que medita, tem gente que se olha no espelho quando vai escovar os dentes de manhã, tem gente que fecha o olho no chuveiro. Mas eu acho que quando você se conecta nesses momentos, você se conecta com você. E aí, até uma coisa que você falou, né? Tudo que é de bom vem dele, tudo que é de ruim sou eu. E Deus, ele é onipresente. Então, eu acredito muito que, mesmo que você não identifique ele nas suas ações, possivelmente, com certeza, tudo que você faz de bom é proveniente dele, mesmo que você não tenha o temor dele, né? É uma crença que eu tenho. E muitas vezes você está passando ali por desafios da vida para que você consiga identificar isso ou muitas vezes se reencontrar. Como foi recentemente com a gente, né? A gente, de um convite que você me fez. Foi o Dani, né? Foi. A gente voltou para a igreja e aí a gente está lá constantemente agora. Mas não que eu estivesse distante, porque acho que a gente nunca esteve tão próximo, né? Nos últimos anos. Mas a gente estava sempre ali conectado, sempre conversando, sempre tentando transbordar, sermos pessoas melhores. E até mesmo, eu acho que pra gente, aí falando como líderes, você falou que você teve alguns líderes que você pesava, né, as conduções deles. Hoje você tem esse papel. Você influencia pessoas, direta e indiretamente. Então, eu tive um chefe que foi o meu pior chefe. Mas ele falava uma coisa que eu carrego até hoje, que eu acho que está dentro disso de você tirar o bom, o mínimo de bom daquela situação. E ele falava assim, olha, você tem que ser desse jeito, porque você me representa. Quando eu não estou lá, você me representa. E eu levo isso para mim até hoje. Então, quando eu, por exemplo, na minha empresa, quando eu falo com as pessoas... eu me tiro do cenário, mas eu falo assim, você representa a empresa. Então, se você está tendo uma postura
desalinhada com os valores da empresa, com a cultura da empresa, acho que talvez você precise rever, né? Que é o íntimo, que é o que você está fazendo quando ninguém está te olhando, mas você continua comunicando, seja num investimento, seja num diálogo, seja numa postura com uma outra pessoa, seja tratando com o teu pai, com a tua mãe. Você está representando alguém. E aí, voltando ali pro que eu comecei a falar, você está representando Deus, né? Muitas vezes. Então, eu acho que o caminho de você se tornar uma pessoa melhor, talvez não tenha uma cartilha lá, ou talvez tenha, né? Que é a Bíblia. Mas eu acho que é ingenuidade da nossa parte achar que a gente não vai ter desafios. E que os desafios não vão ficar maiores. Sempre né? Não tem como não ser. Sim, sim. Mas eu acho que ter esse papel de fé, né, e acreditar, acho que ajuda muito a gente se posicionar também diante das coisas. Que eu acho que, mais uma vez, essa visão de que tudo é um treinamento, tudo é uma fase, tudo é um processo, ajuda muito a gente não olhar para aquele problema, para aquele gigante, e, putz, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu não merecia, porque isso é injusto e tal. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que aprender aqui? E passar por isso, eu acho que facilita, né, o processo. Não que a gente não vá sofrer. Mas é casca, né, também. É casca, sim, eu acho que tem formas, né? Ou a gente aprende pela dor, que aí é essa casca que vai criando também, ou a gente aprende por como o Dani teve exemplo, Então, eu acho que são caminhos que ambos os caminhos, eles levam para uma, não é seriedade, eu perdi a palavra, mas deixa o processo mais tranquilo. Porque você sabe que você vai passar por aquilo, mas você, ok. Você acha que você aprendeu mais pelo exemplo ou pela casca? Pelo tombo ali? Eu acho que são somatórias. São somatórias dos dois, né? Porque não adianta também só ver pessoas, bons exemplos e não seguir Não fazer nada com aquilo, né? Não seguir aquilo, né? Que é igual o pessoal falar, eu vou te mostrar aqui, como anda de bicicleta, é assim. Você não sentar na bicicleta ali com rodinha primeiro, né? Cair, tomar os capotes. Cair você não consegue fazer. Então, são as somatórias das duas coisas. De se colocar à prova naquilo, né? Exatamente. Ô Dani, e voltando de novo um pouquinho lá atrás, né? Quando você saiu lá da sua cidade, você falou que você estava namorando. E aí, como foi pra Lari? Tava namorando. Então, a gente não voltando um pouco aqui, quando a gente começou a namorar, eu já trabalhava em shopping. Então, falando das experiências, eu sempre fui envolvido na área do varejo. Então, eu trabalhava de vendedor ali, eu trabalhava no shopping na parte da noite. Então, muitas das vezes eu não me encontrava com ela. E tinha faculdade, assim. Então, nosso namoro acabava vendo uma vez, 2 vezes por semana. Só que aí, quando eu passei a viajar, o período era maior. Tinha vezes que eu ficava 15 dias, 20 dias, cheguei a ficar 30 dias fora. E aí eu tava nesse trabalho aí, viajando muito ali. Eu fiquei, acho que quase 4 anos viajando. E a gente já tava namorando há um bom tempo. E aí eu queria me casar. Só que eu não queria me casar e continuar nessa rotina, né, de distância. Porque aí a gente já tinha lá, tava vendo o nosso apartamento, tudo. Falei assim, nossa, acho que não faz muito sentido eu casar, tirar ela da casa dela, pra ela ficar num apartamento ali sozinha enquanto eu tô viajando. E aí foi aí que tivemos que tomar algumas decisões. E eu fui à procura de um outro emprego, assim, que eu tava mais estabilizado. E a gente se programou para casar. E como eu gostava de São Paulo, onde que eu já tinha experiência, eu estava na região de São Paulo, eu comecei a trabalhar numa empresa que era de São Paulo. E eu fui me programando aqui, a gente estava junto, já tinha um dinheiro que a gente estava juntando para se casar. Só que, quando a gente ia se casar, aconteceu um grande imprevisto. A gente tinha namorado há muito tempo, a gente estava se planejando ali, já estava juntando dinheiro para casar. O casamento estava todo organizado, buffet contratado, músicos, cerimonialista, tudo. E a gente marcou o casamento ali, acho que com 1 ano de antecedência. Lá em Uberaba. Então, ali a programação era se casar e a gente se mudaria para São Paulo. Só que na véspera do casamento, teve a pandemia. Teve a pandemia. Então, teve a pandemia, e aí estava acontecendo os primeiros casos. Lá na cidade não tinha nenhum caso ainda, só que já tinha casos de São Paulo. Então, com o início da pandemia, todo mundo tinha aquele baita medo, né?
Todo medo. Aí, ainda mais eu era de São Paulo, o pessoal fala, não, mas o noivo vai vir de São Paulo, vai trazer pra todo mundo aqui. Vai matar todo mundo. Vai matar todo mundo. A gente tentou contornar lá, ver algumas formas, só que aí deu o lockdown, fechou, a gente teve que adiar o casamento. Oxi. A gente teve que adiar o casamento. Mas vocês já eram casados no civil? A gente não era casado no civil e nem nada. Aham. O combinado era que a gente ia casar no civil, fazer o casamento religioso junto, né? Aham. E aí ela ia mudar pra cá, a gente ia morar aqui. E aí aconteceu isso e não casaram. Aconteceu isso, não casamos. Mas, E aí eu já tinha férias programadas, tudo isso acabamos perdendo. Passou um tempo, aí eu já mudei para essa empresa que eu trabalhava fixo em São Paulo. A Larissa continuou lá em Minas. E aí Que resiliência, hein? A todo momento. houve uma oportunidade de que houve uma flexibilização. Então, só que essa flexibilização, eu poderia fazer o casamento civil. Na época, na data do casamento que a gente teve ali, nem o civil poderia fazer, os cartórios tinham fechado. Então, só que como a gente estava esperando muito tempo, estava programando, o nosso sonho era fazer o casamento civil junto com o religioso, né? Toda aquela tradição lá. Sim. Na época, a gente ia convidar, acho que quase uns 300 convidados, alguma coisa assim, aquela festona do interior, mesmo, né? Muita gente. Para a assim. cidade, fecha a Sim. cidade, baixa a porta da Carreado. Só que prefeitura. aí mudou tudo, né? Mudou tudo. Aí houve essa flexibilização de fazer o casamento civil. E aí, como já tinha alugado apartamento em São Paulo, né? O apartamento estava alugado, aí eu trabalhando aqui. A gente pensou bem e falou, vamos casar? Vamos casar pelo menos civil? Vamos casar. E aí a gente agendou o casamento civil. Só que como era o nosso sonho, né? Tinha essa frustração de não poder casar, tudo isso. E foi aí que eu bolei uma surpresa pra Larissa Ó, no dia. Então a gente marcou o casamento civil. aham. A gente marcou o casamento civil. Só que como era no cartório muito simples, talvez a gente ia só com uma roupinha clara lá pra bater uma foto e só pra registrar. Aham. Eu falei pra ela, eu combinei com o fotógrafo, depois daqui a gente vai no lugar pra tirar a foto. Então vai mais arrumada. Então ela já foi mais arrumada, preparou um vestido, tudo isso. E aí eu fui mais arrumado. Acabou a cerimônia civil, eu falei assim, a gente vai tirar fotos lá na chácara, que é onde que a gente ia fazer o casamento. Era uma chácara que a gente tinha alugado. Aí eu conversei com a dona da chácara lá, falei assim, lembra da situação do casamento ali? Eu queria só fazer um negocinho aqui. Você me empresta? A mulher foi super solícita, tá? Porque a chácara dela estava fechada também, não estava alugando. E aí eu combinei com o fotógrafo. só no papinho mineiro, só. Aham. Só, Com o só na fotógrafo. lábia do Sim. mineiro. O fotógrafo, a cerimonialista e a decoradora. E aí, quando a Larissa chegou lá para tirar foto, na verdade, aí eu fiz um casamento surpresa para ela. Olha que louco, fofo. Casamento que surpresa. legal. Como não podia. Olha só que arapuca, hein? Tipo, Muito Só bom. que, só que com o Muito participante bom. ciente, né? No caso do exemplo que ela deu ali. Não pelo tava menos ciente. ela foi casar antes, né? Era só a Foi cerimônia. ciente. Casamento! Foi ciente. Mas o caso foi uma surpresa boa, né? Não, vocês já tinham casado, eu acho que no caso da Maíra ela nem casou, tipo, só colocou pelo olha o casamento. Foi uma surpresa, Muito boa. bom, muito Muito bom. bom. Aí ela chega lá, gente, Que isso? que isso? Que legal, Dani. Aí vocês casaram nesse Nessa chácara. Que Aham. animal, chácara. cara, muito E aí, bom. como não podia ter reuniões, ainda estava restrito, foi só os nossos familiares. Uhum. Nossa. E aí que entra, que é uma parte que eu falei, que é contar do meu pai. Quem fez a celebração é meu pai. Ah, que legal. Falando de exemplo aí, eu sempre Acho fui muito criança. bonito isso, de trazer a família pra fazer o... No dia a gente conseguiu fazer só os nossos pais, meu pai, minha mãe, o pai dela, a mãe dela, meu irmão e a minha cunhada. O irmão dela ia participar também, só que na data ele estava com a Covid. Então Olha ele não só. conseguiu participar, meu cunhado, e era a noiva dele no momento, que hoje é a esposa. Uhum. Eles não puderam participar porque, como eles estavam lá com esse problema, né, não participaram. E aí meu pai fez a cerimônia, né, que liga todos os assuntos agora do exemplo, de tudo aí, de onde que veio meus fundamentos, porque meu pai é pastor. Ah, eu não sabia, que legal. Meu pai é pastor, então ele fez a celebração lá, foi uma cerimônia bem legal, depois eu mostro as fotos para vocês. Muito legal. Que massa, cara. Eu organizei junto com o pessoal lá, surpreendi, né, a esposa, e a gente fez o casamento. Mas pelo que eu entendi, esse foi um casamento. Um casamento. Já casou 2 vezes esse menino? Olha isso. Com a mesma pessoa, Com a né? mesma Também, pessoa. né? Com a mesma pessoa. Então como o casamento que a gente ia fazer
já estava praticamente tudo pago, né? Porque foi cancelado bem na véspera. A gente já estava tudo pronto e passou um tempo a gente refez a cerimônia. Então... Aí os passou 300 convidados... Não, os aí coisas- só que aí mudou, né? Porque como teve a pandemia, o preço de tudo subiu. Ah. Então o preço por cabeça de convidado ali restringiu. As reuniões Mentira! também não poderiam ser com muitas pessoas. Então a gente teve que rever o orçamento de tudo. Então muita coisa que a gente tinha pago ali, Não ia ser um acredito. buffet para 300 pessoas, a gente teve que reduzir ali para umas 80, né? Nossa. Para umas 100 pessoas, reduzir para Caramba! 80. O pacote da cerimonialista, da decoração, dos músicos, tudo mudou, porque teve uns reajustes, que acho que aconteceu uns A 2 galera anos ficou depois. sem receber, né? Na hora que foi voltando. Já tinha recebido parcial, só que... Não, eu falo, tipo, a galera ficou sem trabalhar, né? O pessoal de sem trabalhar, que evento, foi, não eles tinha... foram a área mais impactada, né? Uhum. Conforme as áreas voltavam a trabalhar, a área de eventos Uhum. foi a última que conseguiu voltar, porque é Exato. o que, como o próprio nome diz, né? Era um evento, reunia muitas pessoas, Sim. aglomerações, então eles foram os últimos. Então tiveram alguns reajustes ali, a gente teve, fazendo parte da resiliência, a gente teve que contornar algumas coisas ali. Você já tinha convidado as pessoas do primeiro momento? A Dos- gente dos tinha, 300. a gente tinha convidado, só que a gente meio que deixou no esquecido ali, né? Nossa. Algum outro a gente falava, ó, pessoal, é um momento aqui, não sei se vocês entendem, a gente não pode ter uma reunião com um número tão grande de pessoas, então a gente tá colocando aqui só os familiares mais próximos. Então acabou sendo mais os familiares ali e um grupo pequeno de amigos. Só que aí a gente teve que rever contrato com o pessoal, renegociações, ajustes, igual, então, às vezes uma decoração que ia ser mais detalhada, muitas flores ali, teve que reduzir bastante. A gente pensava Caramba. vários outros meios ali para conseguir acontecer dentro da Mas verba. esse a Larissa sabia, ela conseguiu. Ah, essa ela sabia. Esse deu pra ela colocar o vestido de noiva, legalzinho ali. Que legal, Ai, que cara. legal, meu. Mega resiliência, né? Mega É, resiliência até nisso. E você acha que, acho que tem algumas coisas, né, que eu tinha até separado uma outra aqui, que a vida, ela é muito incerta, né, por si só. Não tem, eu vou fazer isso e X vai acontecer, vou fazer aquilo. A gente faz com o objetivo de que aquilo aconteça, mas a gente não tem o controle de que vai ser exatamente como a gente quer. Mas você acha, o que te dá mais, o que mais sustenta você como pessoa? Essa disciplina, a espiritualidade ou o relacionamento? Relacionamento. É. Relacionamento, assim, trazendo o que você está dizendo de espiritualidade, relacionamento aqui com a família, com os próximos e com Deus. Pegando aí o que você falou, no nosso pensamento humano, né, ilimitado, a gente quer sempre planejar, ainda mais nós sendo engenheiros, que é essa área de exata, a gente quer tudo certinho, tudo metódico. E aí eu passei a minha vida sempre tentando estar tudo bem definido ali, falando assim, então a gente vai, eu vou trabalhar, vou juntar um dinheiro, né, vai ter um tempo, depois que eu juntar o dinheiro eu vou me casar, o casamento vai ser assim, assim, assado, só que com o passar da vida, né, Deus mostra que as coisas não são da nossa maneira, Uhum. né? E os caminhos deles são maiores e melhores do que os nossos. Sim. Então, por mais que a gente planeje, nunca vai sair da forma que a gente está pensando. E também não adianta muito, que é uma das maiores experiências que eu tenho, não adianta se resguardar tanto, porque muitos imprevistos vão vir, fazem parte da vida. Fazem parte. Às vezes eu me planejei tanto para uma coisa, só que às vezes vem uma oportunidade aqui e destrói o seu castelinho que você está construindo ali, não sei há quanto tempo, né? Vem uma maré ali, derruba ele, ou passa um menininho e dá um chute. Como eu disse, a gente tem que viver o dia, cada um de cada vez, fazer a nossa parte, né? Que é importante, Sim. porque não adianta eu falar... Olha, Deus, me ajuda, faz aí. Faz né? aí, vou esperar. Vou Se a ficar na gente esperança de esperar. não faz o nosso, mas o principal é confiar os nossos caminhos a Ele. Sim, sim. A gente estava conversando, acho que na semana passada, um pouco sobre isso, e sobre como acertar o caminho, né? E aí, a gente entrou nesse mérito também de, poxa, mas e aí como é que a gente sabe qual que é o caminho certo? Você constrói, planeja, faz, e aí de repente isso aqui nem faz parte do resultado final da tua vida, vamos colocar assim. E aí, vamos supor, às vezes você passa a sua vida, metade da sua vida, 1/3 da sua vida como engenheiro, e na realidade você vai ser médico. Sei lá, pode ser. Ou você vai ser, sei lá, ativista. A gente nunca vai saber. E aí, nessa conversa também, mas como é que você sabe? Como é que a gente vai saber? A gente nunca vai saber.
E aí, o que eu levo para mim e o que eu respondi para ela foi fazendo o máximo que a gente pode. Fazendo o melhor que a gente puder fazer. Fazendo o melhor que a gente pode fazer. E aí me veio aqui um pensamento ouvindo você falar que muitas vezes a gente planeja, e eu tenho pessoas muito próximas que são assim, e eu fui essa pessoa por muito tempo, de planejar. E planeja. E, poxa, vamos supor, você chega lá no período, no final do período que você planejou, e você faz aquilo, você constrói seu castelinho, e quando a maré vem e derruba, cara, às vezes você talvez perca o sentido para você, até da vida. Eu conheço pessoas que simplesmente pararam e até hoje estão aí murmurando. Ah, mas por que não deu certo? Uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Por que não deu certo? Não sei o quê. E às vezes nem era para você planejar tanto assim. Se você tivesse feito aquilo ali, ao invés de fazer em 10 anos, você tivesse feito em 1 ano, talvez ia ser derrubado e você... Porque teria que ser derrubado de qualquer... Porque não vai ser, só esquece. Você pode tentar fazer 10 vezes, construir esse castelinho aqui que vai ser derrubado. Ele vai ser derrubado 10 vezes, sim. E aí, às vezes, você demora tanto para fazer aquilo que quando você faz, é derrubado e perde o sentido da sua vida. Então, tipo... no que eu falei para ela, foi tipo, só vamos pegar e fazer. Porque é difícil você saber qual que é o caminho certo. Então faz, começa fazendo e as coisas vão acontecendo. Vai aparecer uma pessoa que de repente você não conhecia, ou vai vir uma pessoa do passado que em algum momento você cruzou e vai agregar, e aí vai te redirecionar para outros caminhos, ou para outras profissões, ou para outros contatos, ou enfim, para outros objetivos, e você só vai indo. Porque eu acredito muito que no meu caso, por exemplo, o meu propósito já está lá. Eu só não sei. Ou eu sei, estou seguindo, mas não sei que é aquele. Mas já está lá, está escritinho ali e é para onde eu vou ter que ir. Né? E quanto mais eu tentar planejar e seguir o que eu quero, mais tempo eu vou perder, talvez. Então, eu acredito muito nisso também, que, pô, pega e faz. Não adianta você ficar lá esperando. Mas eu acho que tem alguns pontos em relação a isso. Porque eu também, a minha skin controladora, né? Eu acho que hoje em dia eu sou muito mais leve em relação. Eu vou fazer o melhor no caminho e eu sei qual é o caminho. O meu caminho é ali. Eu tô mirando ali. Pode ser que nesse decorrer... Deus fala, querida, o seu caminho é pra cá. Tudo bem, mas eu tô andando. Eu sei que eu estou no caminho. Então, hoje eu tenho muito mais uma tranquilidade de, se não for como eu quero, exatamente como eu coloquei, é porque ele tem que se movimentar. Tem que acontecer. Puta, alguém veio e derrubou o castelinho. É porque tinha que acontecer, porque você tem que ir para outro lugar. Ao invés de ficar murmurando e falar, por quê? Era o meu sonho ter aquele castelo, não sei o quê. Então... ter o discernimento de, eu sei para onde eu tô indo. Eu defini o meu objetivo. Mas tá tudo bem se ele não for exatamente como eu acho que tem que ser, porque é isso. Deus vai mandar por outros caminhos onde eu tenho que chegar. Eu acredito que a caminhada, né, da vida, como um exemplo que eu acho bem legal, o pessoal usa muito, é como se fosse um GPS. Você tem um objetivo, você tem o seu ponto final, você sai do ponto A para o ponto B. Aonde você quer chegar, de repente ali o seu propósito. O GPS, pegando aqui de São Paulo, está te mandando você ir pela Marginal Pinheiros. E você fala assim, não, acho que se eu desviar pelo Butantã ou se eu ir pela Marginal Tietê, vai ser mais rápido. E são as decisões, né? Essas decisões aí que podem ser que atrasam o caminho. Sim. Às vezes nós achamos que essa decisão de tentar pegar um atalho vai ajudar, mas ela só te atrapalha. Nesse atalho que você vai pegar, de repente pode ter um assalto ali, um acidente. Pode ser que o atalho vai te ajudar também, sim, né, de certa forma. Mas essa decisão aí, que muitas vezes te atrasa na chegada do destino final. Então, é importante... Mas a decisão e a falta dela também, a falta da decisão também, exatamente. Fico demorando a decidir, será que eu viro ali na esquina ou não? Chegou, o trânsito te empurrou, passou. Exato. Bom, exatamente. Ótimo exemplo, eu concordo bem muito posicionado. Com isso. Você perde o time, né? Você perde o time. Sim. Mas eu até lembrei agora que a gente, acho que foi mês passado, um mês e meio atrás, a gente ia em Minas, né? A minha prima vai casar, a gente vai ser padrinho e tal. E eles fizeram o chá de Casanova. Era chá de Casanova? Acho que é.
E aí eu queria poder, né? muito ir, tipo... Foi dia da festa junina. Da festa lá. junina, isso. E a gente queria muito ir. A gente tava indo como surpresa, então eu não tinha avisado. Eu falei, meu, a gente vai chegar, já vai chegar todo mundo já lá reunido, vai ser muito legal, tal, tal, tal. Eu tava super animada. E a gente pegou a estrada. Dani, tipo, a gente começou a pegar a Dutra não, a Fernão, A gente parou. tava na Dutra, né? A gente tava A gente perdeu, não. A gente tava indo em um lugar antes de ir viajar. E a gente fez um caminho indo pela Dutra pra ir esse outro lugar. E depois que a gente... Não, calma, a gente tem que colocar agora o GPS pra ir viajar. Enfim, Foi onde que era? era o campeonato que a gente tava indo pra encontrar o Juba. Ah, Lá em é Guarulhos. verdade. Um amigo meu ia competir e a gente tava indo pra Guarulhos. E aí, deu um gap ali de tempo, a gente acabou não ia... Pegamos muito trânsito. Mas também teve a questão da ligação, né? Eles ligaram e falaram, puto, o campeonato tá acabando. Tipo, e a gente tava na metade do caminho. E aí, na metade do caminho pro lugar, a gente entendeu que não precisava mais. Só que aí, ele em ligação, a gente continuou fazendo o caminho de ir para aquele outro lugar. Uhum. E aí, a gente perdeu o maior tempo para pegar o caminho certo para ir para Minas. Quando a gente pegou esse caminho para ir para Minas, tinha acabado de acontecer um acidente. Acabado. Tipo, sabe quando você fecha, assim, o trânsito? Você Sim. tá bem no começo da fila? A gente tava bem no comecinho. Se a gente não tivesse perdido tempo no outro caminho, a gente teria passado pelo acidente. Mas teve mais uma etapa também. Qual? A gente tava na Dutra, e aí na Dutra você tem a separação de expressa e local, né? Ali logo quando você sobe na Dutra. E aí, cara, na hora que a gente entrou, um amigo meu me ligou. Assim, de baixo pra verdade, um amigo verdade. que fazia muito tempo que eu não falava, ele me ligou. Aí eu olhei e falei, nossa, me ligando, aí eu aceitei a ligação no carro, assim, né? Foi, assim, questão de menos de um minuto. Na hora que eu aceitei a ligação, eu errei a saída. E aí eu fui pela Expressa e tive pegou que o pegar a trânsito. Dutra, não conseguia sair para pegar Fernão. E aí eu continuei indo e falando com ele, ele pediu uma dica para mim, em questão de obra também, a gente conversou. Depois de uns 5 minutinhos, assim, eu já na Expressa, a gente viu, puta, não vou conseguir sair para Fernão Dias. Perdi o time. Aí desligamos, aí ela falou, nossa, perdemos a saída e tal, vou ter que ir, voltar agora, fazer o retorno, passar lá na frente do shopping lá. E aí Aí quando a pegamos o gente chegou na acidente. Fernão, a gente pegou esse acidente e aí começou a travar. E aí sabe aquele negócio do Waze? Tipo, ó, vocês vão chegar em 3 horas. Aí faz 1 hora que já tá falando, em 3 né? horas. E eu falei, cara, não vai adiantar. A gente vai ficar nisso aqui, vai levar, tipo, 7, 8 horas pra gente chegar até Minas. A gente vai chegar super cansado no final do negócio. Não vai adiantar, vamos dar meia volta, que a gente ainda tinha a opção de pegar um retorninho ali e dar meia volta. Eu disse, meu, não era pra ir. Não era, assim, não vou forçar também o negócio. E aí um detalhe, né? Assim, beleza, passamos isso, eu já tava cogitando, eu falei, não, vamos, você quer ir bastante, eu também quero ir. Se for o caso, a gente não volta na segunda. Aliás, a gente não volta no domingo, a gente volta na segunda. A gente ia perder a festa junina no sábado, ia perder o culto no domingo, mas tá tudo bem, a gente volta um pouco mais tarde. E beleza. Não deu certo, voltamos, passamos a festa junina, viemos para casa, rotina normal. Na segunda-feira, meu pai apresentou um problema de saúde. Eu saí correndo com meu pai, fiquei correndo com ele no hospital, fazendo exame, um monte de coisa, segunda, terça e quarta-feira. 3 dias. E era para eu estar em Minas. Provavelmente eu voltaria, tipo, só na segunda ou talvez na terça-feira. Então, tipo, a gente teve três paradas ali. A primeira, que foi no campeonato, para não ir. A segunda, A ligação que foi pra perder o caminho. para perder o caminho. E a terceira, que foi acidente que ia fazer a trânsito gente e o ficar acidente. no coisa. Entendeu? E a gente tem muito esse exercício, tá? A gente não ficou bravo, não sei o quê. Falou, meu, é isso. Não é pra Depois a gente ir. começa a fazer exercício. Será que a gente tava sendo livrado de alguma coisa? Será que Exato, porque a nossa reação natural é murmurar, né? É. É reclamar. Total. Caramba, esse trânsito. Falou que é 1 hora, virou 2. Tem a distração, né? A gente ligando aí com decisões, tem as distrações também, né? Exato. Se a gente se distrai com alguma coisa. E como a gente tá. Um assunto tá ligando ao outro. aí Exato, tudo eu tinha propósito, objetivo, eu né? tava no Tudo caminho, propósito, exato. tudo é objetivo. E às vezes a gente reclama e depois lá na frente entende o porquê. A gente faz muito esse Na exercício. vida né? eu acredito que muito é isso. Tem muita experiência, frustração, problema que a gente está vivendo hoje, a gente não entende. A gente entende. Mas lá na frente Vai fazer sentido. vai fazer total sentido. Sim. Vai fazer- Mas se a gente já ir com esse olhar, que é o que você trouxe muito nesse papo, que é, tá, o que eu consigo absorver disso aqui?
que eu posso aprender, o que eu posso melhorar, e o que não precisa a gente só descarta, beleza. Mas eu acho que toda situação que acontece com a gente, que é nesse tom de negativo, puta, eu queria muito isso, mas não rolou por algum motivo, tá, por que não? O que eu tenho que olhar aqui que eu ainda não olhei? E aí isso ajuda muito a gente também a tranquilizar, a continuar o caminho, vamos seguir, vai, segue o jogo. Mas ouvindo você falar, eu acho que eu não fico surpreso, mas me salta aos olhos que você apresenta essa resiliência aí desde de moleque, né? E você já respondeu o porquê. Mas é incomum. Eu tiro por mim, assim, não que eu seja um padrão, mas eu acho que a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas, recebe isso conforme a maturidade, né? Beleza, não adianta eu ficar reclamando. Eu preciso dar o próximo passo e continuar a jornada. E você, pelos ensinamentos dos 3 carpinteiros, você já foi desde moleque ali, já, não, tá tudo bem, vou aqui, vou ali. Não deu pra casar agora, eu caso depois. Não deu pra mudar agora, eu mudo depois. Mas nem sempre, tá? Tem muitas vezes que a gente toma uma decisão errada e é a experiência. Isso é inerente ao humano, e aí né? se dá mal. Se dá mal, aí conforme você vai... Às vezes a gente precisa aprender pela dor, né? Uhum. Pela dor pra entender como que é. Ligando esses exemplos aí de falar, às vezes a gente reclama de alguma decisão errada, alguma coisa. Tem uma história que é bem curiosa, né? Uma experiência que eu tive na igreja. Um dia eu estava para tomar uma decisão, e aí eu fiz uma oração, pedi para Deus, falei assim, Deus, se for para eu tomar essa decisão, me dá um sinal. Me dá um sinal. Aí eu fui na igreja aqui em São Paulo. Eu falei assim, ó, se for para eu tomar tal decisão, quando eu chegar na igreja, vai ser o fulano que vai estar cantando. Aí cheguei lá e esse cara tava cantando. Aí eu falei assim, na minha cabeça, só um pensamento assim, se for pra confirmar, ele vai cantar música tal. Aí passou um tempo, o cara cantou música tal. Aí eu comecei a fazer uma coisa errada, acho que eu comecei a brincar, né? Eu falei, se for pra ele... Isso é, pelo amor de Deus, né? Se for isso mesmo, ele vai cantar outra música, que era uma música mais clássica, antiga. E era uma igreja que não cantava música clássica. E aí ele cantou. Eu falei assim, nossa, o cara cantou. Aí eu falei, então se for pra eu fazer mesmo, depois quem vai dar a palavra vai ser tal pastora. Chegou lá, foi tal pastora que deu a palavra. Aí eu já comecei a rir, falando, não é possível. Aí eu falei assim... Se for pra ser mesmo, me dá uns 4 Não, números, eu vou te falar assim, números. se for pra ser mesmo, agora eles vão cantar o hino do Corinthians aqui. Aí... Não, aí Aí zoeira, é né? sacanagem. Ninguém cantou, Na né? igreja, você acredita o que aconteceu? Subiu um cara lá em cima com a camisa do Corinthians. Mas não cantaram o hino. Não tá. cantou o hino, É sério mas isso? qual que era a probabilidade do cara subir com a camisa do Corinthians lá em Corinthians. cima? É sério? É sério. E aí sabe o que eu fiz? Não fez. Eu não fiz. Me dei mal. Cara. Me dei mal. Não fez E a aí- decisão que você queria um sinal. Não tomou Não decisão. tomei a decisão, fui teimoso, porque essa Mas decisão teve ia... um baita ensinamento, né? Essa decisão ia gerar um desconforto pra mim. Eu falei, se eu tomar tal decisão, eu tô confortável aqui, vou ter que me movimentar, vou ter que fazer muitas coisas. E apesar dos sinais, eu não tomei a decisão, que me gerou muito problema. Então, assim como o GPS, a gente recebe a alerta, né? Aham. Ó, tem acidente ali na frente, Puxado. tem hein? obstáculo, é melhor você desviar por outro caminho. Às vezes, pela teimosia, fala assim, não, eu posso esse caminho aqui todo dia, Sim. não vou no caminho do GPS. E aí que a gente tem essas surpresas, muitas vezes, não tão Sim, boas da sim. vida. É incrível, né? E depois o pessoal vem com aquele questionamento, né? Se Deus sabe de todas as coisas, sabe o que a gente vai fazer amanhã, então a gente não tem livre-arbítrio. Aí, se ferrou, quebrou a cara. É, Acho que exato. voltando, né? As nossas decisões atrasam o caminho. Às vezes a gente toma uma decisão errada achando que é a melhor. E tem seu caminho atrasado. Não, mas essa aí, Dani, pelo amor de Deus, né? Bicho. Ficou... Todas as respostas. Você Vamos lá. pediu tudo, ele falou, Por favor, né, cara? Tem que bater nele, cara, porque... mas eu acho que é ser humano, né? Não tem... Tipo, você tomou a decisão também, tipo, de não fazer, porque você não queria ficar desconfortável. É coisa de humano também, então não tem... Faz parte do processo. E uma coisa acho que eu vi essa semana é que o Waze, né, o GPS, ele não fala assim, você errou o caminho. Ele fala, recalculando Recalculando. rota.
Você nunca erra o caminho, você tá recalculando para Sim, chegar sim, sim. naquele objetivo de novo. Então foi só um recálculo, porque com certeza o seu objetivo. Eu falo muito isso pro Antônio, eu falo, independente do caminho que eu tivesse escolhido, eu sempre acho que eu estaria aqui agora, tipo, no sentido de ter empresa, de tocar as coisas. Independente do que eu tivesse decidido fazer, eu teria empresa. Então, podem ser caminhos diferentes, mas se é aquilo que você tem pra vida, você vai chegar naquele lugar. Eu acredito muito nisso. E, ô Dani, entrando na essência ali, né, do que a gente começou conversando e a gente colocou como tema, né? Hoje, como você enxerga o seu propósito? Estou em busca dele. Ah! Estou em busca dele. É engraçado que tudo está se ligando, né? Bastante, né? Eu sempre busco aqui trabalhar cada dia, tá fazendo o meu melhor. Pegando o exemplo aqui que a gente falou do rei Davi também, quando ele foi ungido, né? Que na época para ser um rei, um profeta, ungia a pessoa para ser o rei. Uhum. Então, quando ele foi chamado, ele não estava reclamando, ele não estava parado, não estava na casa dele. Ele estava no campo trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas. Foi até um momento ali que o profeta foi na família dele, Deus direcionou o profeta, tinham outros irmãos. Aí chegou no pai, o profeta chegou no pai lá dele e falou assim, ó, Deus mandou eu ungir um rei aqui na sua casa. Tragam seus filhos aqui. E aí o pai trouxe todos os outros filhos, que eram os filhos que eram mais velhos, algum deles lá que eram do exército, inclusive. Uhum. E aí o profeta foi passando por um a um, e o profeta falou assim, não é esse que Deus quer ungir. Tem mais algum? O pai dele tinha esquecido dele. Falou, lembrei, tem mais um, tem o mais jovem que ele está cuidando das ovelhas. Então traz ele. Então ele estava trabalhando. O que eu trago de lição é sempre isso. Uma pessoa, para ela ser, de certa forma, usada por Deus, para ter um propósito, para ter um objetivo, continua trabalhando. Uhum. Vários que foram chamados ali, você tem que estar trabalhando ali, buscando o seu melhor. Muito bom. É que eu acho que eu lembrei agora que tem a frase do Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então, por mais que ele não estivesse pronto, ele estava treinando Davi o tempo inteiro para isso. E escolhe sempre os mais improváveis, né? Sim. Também, né? Sim, Ele escolhe os loucos para confundir os sábios. sim, sim. Responsa, hein? Responsa. E, bichão, o que você acha que... O que você gostaria? Se você pudesse pegar um pensamento, pegar uma reflexão e colocar dentro da cabeça de uma pessoa. Falar assim, meu, pensa nisso aqui, que isso aqui vai... Eu acredito que se você for por essa linha aqui, isso daqui vai mudar a sua vida. O que você faria com esse pensamento? Qual é o pensamento que você colocaria? Olha, a gente está falando muito disso, né? De princípios, né? Todos os princípios está falando tá ligado a uma coisa já de muito tempo. Na Bíblia fala também que tinha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram como se fosse um manual ali que Deus passou para o povo dele lá, para Moisés há muito tempo. Depois ele reduziu esses mandamentos para um só, que é o mais importante. 2, na verdade, né? Você amar a Deus sobre todas as coisas. E é o que eu falaria para a pessoa. Eu falo assim, amai o próximo como a si mesmo. Que é aquilo que a gente falou, de se colocar no lugar. Se eu amo outra pessoa como eu amo a mim mesmo, em primeiro lugar eu tenho que me amar também, né? É isso que eu tenho que me amar. Eu ia pontuar Se eu isso. amo o próximo como a mim mesmo e eu me odeio, pouco, eu me odeio, eu não me trato bem, então eu vou tratar essa pessoa mal. Então, se eu me amo muito, que é um dever nosso, né? Nos amar, né? A gente se cuidar. Se todo mundo tivesse esse pensamento assim, acho que ajudaria muita gente. Nossa, a gente já teria uma evolução gigantesca de porque humanidade. Essa falta de compaixão que é muito grande, né? De se colocar no lugar Concordo muito, cara. Concordo muito. Muito legal você ter colocado isso, porque eu acho que... Eu vejo que de tudo, até os exemplos negativos que eu trouxe, eu acho que no fundo eu reverbero isso, porque tem muita gente sem vontade, né? Sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de viver a vida, cara. Sem vontade de sair e olhar e falar, nossa, que dia lindo, né? E eu acho que eu tiro pra mim, já usufruindo ali do seu pensamento, isso, que
porra, você tem que se amar, você Se cuidar. tem que se cuidar, você tem que amar a vida, você tem que abrir o olho e falar, cara, que bom que eu acordei, que bom que eu posso ter mais um dia, que bom que eu posso viver hoje também, né? Sim, sim. Muito legal. Acho que o muito que mais legal tem essa de reflexão. exemplo é quando a gente encontra essas pessoas num caminho que são Que ruins. gostam. Não, Sim, as o ruins. contrário, Aham. né? Que quer prejudicar o outro de alguma forma, é que no fundo é isso. O amor por si mesma não existe. E mesmo escondido atrás de máscaras de autoestima, enfim, de um monte de coisa, a pessoa ainda assim, no fundo, ela não se ama e não se aceita. E ela projeta isso do outro. Então, acho que é um excelente exemplo. Amar os outros como a ti mesmo, mas comece a te amar também antes disso, né? Sim, Eu acho que faz total. super sentido. Super Com sentido. certeza. Muito bom. E eu gostei muito, Vida. Eu não sei se você Nossa. quer puxar outro ponto, Não. mas eu acho que foi um bom ponto pra gente Sim, fechar. cara. Infelizmente, poderíamos ficar aqui horas e horas e horas, mas não vamos... Como outras vezes, né? Sim, exatamente. Quando a gente começa a conversar, só que heresia, né? Sempre temos um pão de queijo com um café bem passado aqui. Um justo dia que só de... tem mineiro. Só tem mineiro. Eu sou o único paulista aqui Único paulista. Não temos um pão de queijinho, né? Mas fica como uma porta aberta pra gente fazer um próximo. Legal. A gente... Só pra comer pão de queijo. Sim, depois eu quero te trazer pra gente bater um papo no podcast ali, falar um pouco sobre a parte mais profissional da coisa. Mas também queremos ter um convite estendido para o teu RH. Pra patroa, né? Temos que vamos trazer a fazer. Lari aqui na mesa pra bater um papo. Vamos bater um papo de casal aí. Depois eu quero ver ela contando essa Já foi história treinamento, de... né, Lari? Já de- foi treinamento, agora é só trocar a cadeira. Ah, eu quero ver muito esse ponto de vista dela de casamento surpresa. Geralmente é o contrário, né? É, exatamente, né? É o contrário. Mas, cara, Muito bom. poxa, meu, fiquei muito feliz, cara. Legal, De verdade também, mesmo. Fiquei gostei muito bastante. feliz de poder te receber aqui, de ouvir um pouco mais sobre essa história. Acho que a gente abriu portas ali que não conhecíamos, né? Dá mais assunto aí pra gente conversar mais. Sim. E fiquei mais interessado ainda em conhecer um pouco mais do Daniel. Não conhecia muita coisa que você trouxe aqui. E eu tenho certeza que as palavras que você colocou vão ajudar muitas pessoas que estão por aí, viu? Pode ter certeza. Tenho certeza que sim. Então, muito obrigado por ter vindo. Te Obrigada, agradeço. Dani. Obrigada. Foi ótimo ter você aqui com essa energia boa, papo bom. É disso que a gente gosta, Legal, entendeu? obrigado. Papo bom, café e pão de queijo. É o que importa, né? Sim. Desformando várias opiniões Desformando aí. várias opiniões. Vamos fazer um café com Deus Pai o próximo. É. Ah, exato. boa, Café boa. com pão de queijo, Deus Pai. Sim. Cara, Legal. valeu. Até a próxima. Obrigado, fico grato aí pelo convite aí. Gostei bastante também. Volte sempre. Pode ser. Volto sim, vamos combinar a próxima. Sim. Fechado, cara. Bom, é Quer isso. fazer o fechamento? Podemos. É isso, gente. Muito obrigado por vocês acompanharem a gente até agora, viu? Depois curtam aqui nosso vídeo, compartilhem. Tem muito mais conteúdo vindo aí para vocês. E espero que muito mais conteúdos com esse papo gostoso que a gente teve a oportunidade de ter com o Dani aqui. Um cara incrível, um cara que transborda onde ele chega para todo tipo de assunto, para todo tipo de pessoa. E é esse tipo de gente que a gente gosta de ter do nosso lado. Obrigado mais uma vez, Dani, por estar aqui com a gente. Obrigado. Valeu. Nos Dani. brindando aí com a tua presença. E acompanha aí, ative o sininho. E E- agora temos novidade, hein? Não sei se vocês viram, deixa eu ver aqui pelo retorno. Tá Sim. aqui. Tá aqui, ó. O QR Não, Codezinho não aqui, ó. Vocês conseguem bipar aí. E eu nem sei pra onde tá levando, mas ó, eu confio na Dunk aqui. Então, Confia, bipem confia. aí, depois vocês vão lá conferir, acho que joga pro Instagram. Isso, tá indo pro Instagram. Legal. Depois vocês vão conferir o Instagram lá do estúdio também, o Instagram do Opinião. E, bom, é isso. É isso. Acompanha Muito a gente. obrigada, galera, e até o próximo episódio. Valeu.